Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula de História e o tema da aula de hoje é sobre o Egito Antigo. Bom, o Egito Antigo ele vai se desenvolver no norte do continente africano a partir de 4.000 anos antes de Cristo. Basicamente aí, nós vamos ter a formação do Egito Antigo através de pastores nômades que saíram de regiões desérticas do Saara em busca de um local para eles se fixarem. E é muito comum as civilizações antigas se fixarem em regiões próximas a rios, porque a água é um elemento fundamental para a sobrevivência humana. Inclusive, é por conta da existência do rio Nilo que há possibilidade de vida em meio aí ao deserto do Saara. Bom, essas comunidades nômades, elas foram se fixando em torno aí do rio Nilo. E aí, basicamente, essas comunidades, elas formavam os chamados nomos. Em cada nomo havia um líder, um chefe, que era conhecido como nomarca. Esse chefe era responsável por organizar as atividades daquele grupo. E aí, aos poucos, esses nomos foram se desenvolvendo, só que cada um à sua maneira. Alguns nomos se tornaram fortes na agricultura, outros se tornaram fortes na pesca e alguns vão se tornar fortes militarmente. Como que vai ocorrer a centralização do poder? Basicamente, nós vamos começar a ter guerras entre cada um desses nomos, até que por volta de 2980 a.C., os nomos do sul vão se unir em torno de um único governante, dando origem aí ao Alto Egito, lembrando que o Alto Egito fica embaixo, como mostra aí no mapa, e o mesmo vai acontecer na região norte, que vai formar aí o reino chamado Baixo Egito. Então, basicamente, o Egito vai estar dividido em dois reinos, cada um com uma liderança. Bom, por volta aí de 3.200 a.C., o governante do Alto Egito, que era o Menés, ele conseguiu unir o Alto e o Baixo Egito, lógico, através de confrontos, acordos feitos aí entre as regiões, e ele acaba transformando todo o Egito num único reino. O Menés, ele vai se tornar então o primeiro faraó do Egito e ele que vai iniciar então a primeira dinastia dos faraós do Egito. Então aqui na imagem nós temos aí a coroa que representava o Alto Egito, que era essa coroa branca, a coroa que representava o Baixo Egito. Uma vez que os territórios foram unificados, eles também unificaram as duas coroas, como vocês podem ver aí na terceira imagem. E essa última é mais por uma curiosidade de vocês, que era uma coroa aí que o faraó utilizava geralmente em guerras. Bom, mas não tem como a gente falar do Egito Antigo sem falar do Rio Nilo. O Rio Nilo é um rio que ele nasce no centro do continente africano e ele deságua no mar Mediterrâneo. E o Rio Nilo ele vai ter o seu período de cheia e vazante. Então, no período que corresponde aos meses de julho e outubro, é o período que nós chamamos de cheia, que é quando o rio transborda. Nesse momento que o rio transborda, ele vai levando aí a água para outros terrenos, então ele vai alagando as regiões ali em torno e com isso ele acaba levando nutrientes para a terra
permitindo aí que a terra fique fértil e possibilitando a prática da agricultura. E aí nos meses de vazante, que é o período em que ele retorna ao seu tamanho normal, é o momento em que os egípcios conseguiam aí produzir o alimento naquela terra que ficava em torno do rio Nilo. Lógico, eles não tinham controle do rio 100%, porque eles precisavam ter uma média para conseguir aí controlar de alguma forma o rio, mas esse controle não era 100%. Então ocorria às vezes da cheia do rio ser tão grande, tão forte e acabar alagando e destruindo casas. Ocorria dela ser muito pequena e acabar gerando falta de produção agrícola, período de seca. Então o rio Nilo acabava sendo muito importante para a sobrevivência da população egípcia. Bom, as margens do rio Nilo, como eu falei, elas ficavam propícias para a agricultura. Por quê? A água levava nutrientes ali para a terra e naquela terra formava o chamado humus, que é uma terra mais escurecida, cheia de sedimentos, que possibilita a agricultura por ser extremamente fértil. Como vocês podem observar aí na imagem, a diferença da coloração da terra. Bom, o faraó. O faraó era considerado aí um deus entre os egípcios. Os egípcios acreditavam que o faraó era um deus encarnado, ou seja, eles tinham um governo teocêntrico, onde o seu líder era visto como um ser divino ou filho de algum deus. Bom, basicamente eles acreditavam que o faraó ele tinha o poder de determinar a cheia vazante do rio Nilo e desobedecer o faraó era considerado um crime, podendo aí ter como castigo a fome, a miséria ou até mesmo a morte. Bom, o faraó ele fazia tudo sozinho? Não. O faraó ele tinha uma série de pessoas que o auxiliavam na questão do controle de todo o território. Então o faraó ele vai ser o governante máximo, ele vai estar no topo da pirâmide social do Egito Antigo. Ele vai ser considerado aí o herdeiro dos deuses e ele vai ser também, além de um herdeiro dos deuses, ele vai ser também um grande guerreiro. Então é muito comum ter imagens aí dos faraós participando das guerras. Bom, abaixo do faraó nós temos o vizir. O vizir era praticamente o braço direito do faraó, era seu homem de confiança. Então ele que supervisionava as grandes obras do Egito, auxiliava o faraó na administração do império, na sua organização. Bom, depois nós temos também os chamados escribas. Os escribas eram aquelas pessoas que tinham o conhecimento da escrita. Eles eram considerados os sábios de todo o Egito. E eles eram extremamente importantes porque eles eram responsáveis por fazer as descrições das histórias do faraó, mas também descrições como quantidade de produção, quantidade da colheita. Então, tudo passava aí de informação, passava pelas mãos dos escribas. E era uma posição social que era passada de pai para filho. Esse conhecimento ele era transmitido de pai para filho. Os sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles que cuidavam das questões religiosas do Egito Antigo. Era também um cargo transmitido de pai para filho e eles eram responsáveis por ajudar o faraó a organizar os cultos religiosos. Os militares. Os militares eram aqueles que defendiam a sociedade egípcia contra invasores
Eles também exerciam uma função meio que de policiais, porque eles mantinham a disciplina no reino, e eles reprimiam qualquer pessoa que desobedecesse às ordens do faraó. Bom, os artesãos é aqueles que realizavam trabalhos com argila, madeira, metais e pedras preciosas. Eles eram extremamente importantes e tinham alguns que trabalhavam diretamente para o faraó e a sua família. Bom, os comerciantes eram aqueles que faziam as trocas comerciais que aconteciam aí tanto nas cidades como nos vilarejos. Lembrando que os egípcios não utilizavam moedas, então o comércio era feito através das trocas de produtos. Os camponeses. Os camponeses, eles eram basicamente a maior parte da população. E aí, durante o período da vazante do Rio Nilo, quando ele volta ao seu tamanho normal, nós temos aí o período de produção agrícola. E durante o período de cheia, os camponeses eles costumavam trabalhar em obras públicas, fazendo canais de irrigação para que eles pudessem ter um maior controle aí do rio. Bom, no Egito Antigo também haviam os escravos. Os escravos podiam ser egípcios que deviam impostos ao Estado ou prisioneiros de guerra. Basicamente, as funções exercidas pelos escravos eram muito variadas, mas muitos deles trabalhavam aí na retirada de grandes pedras para fazer grandes construções. Bom, a religião egípcia. Os egípcios, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e seus deuses eram antroposomórficos. O que isso significa? Que os deuses egípcios, eles vão ter misturados aspectos humanos com aspectos de alguns animais. É interessante também lembrar que os egípcios antigos eles acreditavam na ideia da vida após a morte. Bom, aqui nessa imagem nós temos alguns símbolos egípcios que são considerados aí sagrados. Então você tem aí o olho de Horus, a representação dos deuses com uma parte humana, outra parte de animais, o gato que era muito valorizado no Egito Antigo, e são símbolos que as pessoas utilizam até hoje com uma ideia de trazer boa sorte. Alguns até fazem tatuagem desses símbolos porque acham interessante a história do Egito. Bom, uma característica muito importante dos egípcios que tem a ver com a sua religiosidade é o processo de mumificação. Basicamente, os egípcios, como eu disse, eles acreditavam na vida após a morte. Então, eles acreditavam que na outra vida eles precisavam do seu corpo intacto e dos objetos que o cercavam. Então, eles faziam a mumificação para preservar o seu corpo, porque eles acreditavam que enquanto o seu corpo estivesse preservado, você continuaria vivendo no mundo de Osíris, que seria o mundo dos mortos, e eles levavam consigo os seus objetos, as suas riquezas. Então eram comuns egípcios serem enterrados com as suas riquezas ou com representações dessas riquezas. Alguns eram enterrados, inclusive, com bonequinhos feitos de barro representando os escravos que eles tinham em vida. Bom, com relação aí ao processo da mumificação, ela foi muito importante porque acabou contribuindo muito para o conhecimento sobre o corpo humano e, consequentemente, com a medicina. Então, nesse processo de mumificação, eles abriam o corpo, retiravam os órgãos
tiravam inclusive o cérebro pelo nariz, eles quebravam esse ossinho aqui, enfiavam uma ferramenta e puxavam o cérebro, jogavam sal para retirar os líquidos do corpo, e aí eles enfaixavam o corpo com linho e colocavam os objetos ritualísticos antes deles serem colocados nas tumbas. Bom, outra característica importante do Egito Antigo é com relação à sua arquitetura. Dentro da arquitetura egípcia, nós temos em destaque aí as pirâmides do Egito. Elas são impressionantes. Basicamente, aí essas pedras pesam cerca de 20 toneladas, sendo que a pedra do topo pesa cerca de 40 toneladas. E existem várias pesquisas em torno de como que as pirâmides foram construídas. Nós temos também as mastabas, porque muitas vezes as pessoas invadiam as pirâmides, era um local onde os faraós eram enterrados. E aí, como estava havendo muitas invasões, as pessoas roubavam porque eles eram enterrados com as suas riquezas, começou-se a se construir as mastabas, que eram espécies de tumbas subterrâneas que tinham aí diversas armadilhas. Inclusive, grande parte dos registros escritos que se tem sobre o Egito, que são conservados, estão presentes nas mastabas. Bom, nós temos também a construção da esfinge, que traz uma série de mistérios sobre o Egito. Muitas pessoas tentam explicar o que é a esfinge, mas não se chega a uma conclusão de fato sobre esse feito. Bom, nós temos também os hieróglifos, que eram a escrita dos egípcios. Os hieróglifos, eles foram traduzidos graças à descoberta da Pedra da Roseta. É uma pedra que continha aí escritas em hieróglifos e também no grego antigo. Através do processo de comparação entre o grego antigo e os hieróglifos, possibilitou aí fazer uma tradução desses hieróglifos dos egípcios. Eles escreviam também muito em papiro, que era uma espécie de papel, produzida com o caule de uma planta que nascia à beira do rio Nilo. Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.